Vamos lá, queridos. Perguntas sem resposta. Êxodo 13, verso 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Muito bem, olha só, eu gosto muito desse texto, dessa passagem, né? Já preguei diversas vezes nesse texto e o Senhor sempre acrescenta algo, né, ao meu coração nesta passagem. E hoje nós vamos falar sobre perguntas sem respostas. Hoje eu acompanhei, né, a família da Quitéria. A Quitéria, né, perdeu seu irmão e em nome da nossa igreja, né, quero desejar a Deus conforte o coração deles, né, e que os levante, os façam seguir adiante. E sempre chega aquela hora da pergunta inevitável: o porquê? Por que Deus levou tão cedo um homem de Deus que fez tanto, né, pela obra de Deus, e o Senhor o recolheu? E esta pergunta fica aí: por que Deus? Por que o fulano? Por que nessa hora? Por que nesse momento? Por que precisamos sofrer? Por que tinha que acontecer comigo? Por que comigo? Eu não tenho pretensão de oferecer respostas a esses porquês, mas eu espero que ao concluir esta mensagem, pelo menos tenha acendido aí uma pequena luz para você que lidar com essas perguntas que ficam no coração, quando algo acontece e a gente não entende por que isso está acontecendo. E essa passagem bíblica nos mostra um pouco sobre isso. Veja bem, o povo de Israel, eles saíram e a Bíblia diz que Deus não levou pelo caminho dos filisteus, embora fosse o caminho que chegasse mais rápido, embora fosse o caminho comum. Deus levou eles pelo caminho do deserto, seguindo aí pelo caminho do Mar Vermelho. E aqui diz que os israelitas saíram preparados para a guerra, ou seja, eles saíram preparados para aquele caminho, porque Deus disse assim: olha, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Eles foram esperando a guerra, esperando lidar com isso, porém, aqui Deus diz que se eles fossem por ali, eles ficariam frustrados. Então, Deus levou eles pelo caminho que era improvável. E olha só, o primeiro caminho era a opção mais óbvia, a mais comum. Representa esse primeiro caminho as nossas escolhas e as nossas vontades. Aquilo que aos nossos olhos parece ser o caminho que devemos seguir. Essa primeira opção, gente, é o caminho de toda a humanidade. É o caminho da razão, é o caminho da filosofia, da psicologia. São as respostas do Google, né? É esse primeiro caminho, o caminho da humanidade. Porém, o segundo caminho, ou a segunda opção, ela não é tão óbvia assim. Ela é menos comum e representa a escolha de Deus, representa a sua soberana vontade. Quem é que segue por esse caminho? São aqueles que se tornaram filhos de Deus, são os filhos de Deus. É um caminho que exige fé, é um caminho direcionado pela palavra de Deus, por suas promessas e pelo seu Espírito Santo. Por isso é um caminho incomum. E olha só, né, diante das duas opções, Deus chama o povo para esse segundo caminho. Um caminho que eles precisavam andar por fé. O caminho dos filhos de Deus, do povo de Deus. E o povo vai e ele segue por esse caminho. E o caminho que Deus nos chama para seguir, queridos, é um caminho que nós muitas vezes ficamos com esses porquês, com essas perguntas. No caminho da razão, talvez você vai encontrar menos porquês. Talvez no caminho da razão, da filosofia, você vai ter respostas para muita coisa. Mas no caminho que Deus te chamou para seguir, é um caminho de fé. É um caminho que a gente anda pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus está dizendo, e não pelo que nós estamos vendo. Porque neste caminho, por onde Deus nos chama para seguir,
muitas vezes nós vamos ter que caminhar com os olhos da fé. Você não vai ter, muitas vezes, diante de ti, motivos ou condição de continuar seguindo. Por isso que não é um caminho comum, mas é o caminho que Deus chama, é o caminho por onde Deus vai te conduzir. E nesse caminho nós nos deparamos com algumas coisas que estão diante de nós. Êxodo 14, o verso do 1 ao 4 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Olha só que interessante, nesse caminho, às vezes você está no meio do caminho e Deus te faz mudar de direção, Deus muda todos os planos. E quem está olhando às vezes vai achar que você está perdido, que você não tem direção, que você não sabe para onde está indo, porque na verdade aqueles que caminham por fé muitas vezes não sabem mesmo para onde está indo. Abraão, ele saiu da sua terra e ele não sabia para onde estava indo. E aqui diz que o faraó ia pensar que eles estavam perdidos. E olha o que diz mais: então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Olha só, então às vezes vem as lutas, vem as perseguições e a gente começa a pensar: Deus nos abandonou, olha, fiz alguma coisa errada. Olha só, agora eu estou perdido mesmo, porque olha a perseguição, olha o que eu estou vivendo, olha o que se levantou contra mim. Mas ele diz assim: olha, todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Olha só. Diante de tudo isso, o nome de Deus é glorificado. Mas eu quero chamar a sua atenção que aqui diz assim, ó: e assim fizeram os israelitas. Eles estavam obedecendo a Deus. Eles estavam em obediência a Deus. Quando Deus falava muda de direção, eles mudavam. Quando Deus falava para, eles paravam. Quando Deus dizia continua, eles continuam. E olha só que interessante, queridos. No caminho que Deus levou o povo, quando eles chegam de frente ao mar, eles percebem que aos olhos humanos, à vista da razão, à vista da filosofia, da psicologia, à vista das finanças, à vista do governo, à vista daquilo que estava determinado humanamente, eles não tinham saída. E agora vem Faraó perseguindo eles. E o que você pensaria nesta situação? Você que confia em Deus, você que tem caminhado com Deus, você que serve ao Senhor, e aí Deus te leva de frente para o mar. E aí que é os nossos porquês. O mar representa as perguntas sem respostas. E a gente fala assim: Deus, por que o Senhor levou? Deus, por que me veio essa doença? Deus, por que eu fui mandado embora do serviço? E nós começamos a questionar a Deus. Mas nós estamos no caminho da fé, no caminho onde Deus está nos direcionando. E diante deste mar, que talvez esteja de frente de você hoje, esse mar aí que chegou e que te deixou parado porque você quer resposta, você quer seguir, mas você não quer seguir sem resposta. E olha só o que Deus disse aos israelitas. Êxodo 14:15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus manda seguir. Porque o caminho que Deus nos mandou seguir, nós não paramos para ficar questionando Deus. Quando chegam as respostas, nós seguimos avante, porque Deus está no controle. Olha só, se foi uma direção que Deus lhe deu, siga avante. Se tem um mar no caminho, siga avante. Mas como, Deus? Tem um mar na minha frente. Como, Deus, eu vou seguir avante? Se, como a família da Quitéria e quantos outros estão em luto,
a minha família e tantas outras, diante desse mar que veio, o mar do luto, o mar da perda, o que eu vou fazer? Deus está te conduzindo, segue avante. Não pare por causa disso. Olha, o meu emprego que foi embora? Continue avançando, continue servindo ao Senhor, continue caminhando. Puxa, e o tombo que eu tomei e acabou com a minha cirurgia, eu tive que refazer tudo de novo. O meu pé não estou mais nem sentindo. O que eu faço diante desse mar? Continue seguindo. Deus está te conduzindo e Ele fala, segue avante, continue no caminho, não pare. Puxa vida, mas e agora o que eu vou fazer diante desta dificuldade? Eu não entendo o porquê. Deus está te falando nesta noite, siga avante, continue seguindo. Mas dói muito, pastor. Deus está te dizendo, segue avante, porque o Deus que te chamou, né, Ele não vai te deixar parado no caminho. São os seus mares, os mares que Deus te conduziu a eles, porque Deus que te elegeu, que te chamou, muitas vezes esse Deus vai te conduzir para que você fique diante de um mar como esse que está à sua frente. E a palavra de Deus é, continue caminhando, não pare, porque Deus, Ele está contigo, Ele vai à sua frente e Ele te diz que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir a obra na sua vida. Puxa, mas acabou o dinheiro, continue seguindo. Os amigos me deixaram, continue seguindo. O meu filho se rebelou contra mim, foi embora, continue seguindo. Deus é Senhor. Nós sabemos que no momento certo Deus abriu o mar e o povo de Israel passou, e o inimigo que o perseguia, aquele mesmo mar derrotou o inimigo. Então, continue seguindo avante. E esta causa, Senhor, que nós temos aqui, tantos pedidos de oração, tantos mares que a gente tem diante de nós vamos continuar seguindo. Seguimos clamando, seguimos intercedendo pelas pessoas, seguimos glorificando a Deus, seguimos cultuando a Ele, seguimos contribuindo com a obra de Deus. Por quê? Porque aquele que nos chamou, Ele sabe para onde está nos levando. Amém. Este caminho que parece não ter saída, e você fica aí se questionando, quantas vezes você perdeu o sono com essas perguntas que não têm respostas, e Deus está dizendo para você, não vou te dar resposta, eu vou te dar uma palavra, e a palavra é, continue seguindo em frente, em nome de Jesus. Não pare, porque Deus, Ele está com você. Na hora certa Ele abre o mar, na hora certa Deus faz o milagre. Jesus disse que aquele que pôs a mão ao arado, ele não pode olhar para trás. Então o que você vai fazer? Seguir em frente. Aleluia. Continue confiando naquele que te chamou. Não olhe para o lado, olha para Ele e você vai viver milagres em nome de Jesus. Amém? Amém, gente.